Oi, pessoal. Eu não tenho redes sociais, né, ainda. Só tenho o Zap Zap. Então eu vou mandar para todos da minha rede de contato essa gravação, que eu tem muitos dias que eu estou sentindo no coração de compartilhar isso com vocês. Gente, 2020. Esse ano, eu acredito que para praticamente todas as pessoas, né? Todas, em todos os lugares do mundo, vai ser um ano que a gente sempre vai lembrar, por vários motivos, por várias coisas que aconteceram na vida de cada um, devido a esse problema, né, universal que a gente vem enfrentando. E acho que quase ninguém ficou ileso, né? De alguma forma atingiu a vida de qualquer um. Nem que seja apenas na parte de você não poder se sociabilizar tanto quanto fazia antes, nesse período todo que você precisou ficar mais recluso, mais distante das pessoas que você amava, né? Não tendo tanto convívio social natural, que muitas das vezes faz tanta falta, né? No dia a dia. E isso para algumas pessoas pode ter desencadeado vários sentimentos ruins, bem ruins, de chegar até a depressão mesmo, né? E causar consequências até mais graves. Para outras pessoas, essa pandemia pode ter trazido uma consequência muito grave, muito forte na área financeira, né? Às vezes você chegou a não ter condição nenhuma mais de trabalhar com o que você trabalhava, que era o seu ganha-pão. Você pode ter ficado desempregado, né? Ou você ou conhece alguém que teve, por exemplo, tinha uma firma, tinha uma empresa e simplesmente faliu, quebrou. E de repente viu aquele sacrifício de anos e anos, construído mesmo com muito suor, muito esforço, de uma hora para outra se desfazer. Agora, pode ter havido outras consequências também, piores ainda, de algum de vocês que possa ter perdido alguém que amava, alguém querido, que foi contaminado por esse vírus e não resistiu. O que eu quero falar com vocês, gente, o que eu quero deixar aqui, tem a ver com limitações de cada um de nós, limitações da alma, de quando você olha para uma situação e vê que você se torna realmente impotente, é incapaz de mudar aquilo que diante dos seus olhos está se transformando de uma forma muito ruim e está trazendo uma consequência que vai trazer um sofrimento talvez inimaginável para a tua vida, por causa da mudança. Tudo que estava às vezes seguindo uma certa linha, mais ou menos normal, né? Mais ou menos tranquila, e de repente uma reviravolta. E você se vê diante de uma situação descontrolada, uma situação que mudou. E eu acho que todos nós podemos chegar numa conclusão de uma frase. Com isso que aconteceu no mundo, para todas as pessoas houve mudança, muitas mudanças, menos ou mais, mas houve mudanças. E de uma forma geral no mundo tudo mudou. Só que o título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração, em cima também de coisas que eu vivi nos últimos meses aqui em casa, não só por causa da questão lá fora, mas problemas que aconteceram comigo na minha vida pessoal, que também tem a ver com essa palavra. Tudo às vezes pode mudar na nossa vida, tudo. Às vezes pode acontecer uma reviravolta tão grande que você tem que chegar a essa conclusão. Caramba, mudou tudo. Mas o título dessa mensagem é Nada Mudou. Por que nada mudou? Porque mesmo que a sua vida tenha virado de cabeça para baixo, ou não, porque você pode me dizer, olha Liz, graças a Deus, a pandemia chegou, a pandemia se instalou,
já estamos começando a ver a tal luz no final do túnel, mas a minha vida não teve grandes transformações. Só que é importante a gente lembrar, a vida, na verdade, ela é constantemente imprevisível. Não temos como ter certeza nenhuma. Se você me apresentar qualquer justificativa, qualquer coisa para dizer, não, Liz, a minha vida é muito organizada, é muito controlada, não tem como eu ter uma grande surpresa amanhã. Eu vou te dizer que isso é impossível. Nada, nenhum recurso que você tenha, nenhum conhecimento de formação, de estudo, ou de recurso material, capacidade financeira, de situações que você, ao longo de anos, providenciou para a segurança sua, da sua família, da sua casa, enfim, de tudo na sua vida, nada, absolutamente nada, pode te dar a garantia de que amanhã as coisas não possam repentinamente mudar na sua vida. E em cima e diante de uma mudança que aconteça, você vai sim acabar se deparando com sentimentos super desconfortáveis, muito ruins, como medo, a verdadeira noção de impotência, mesmo que você tenha todos aqueles recursos que eu falei agora. Então você é obrigado a reconhecer, a vida é imprevisível. Então tudo pode mudar. E mudar de novo, e de novo, e de novo. Mas algo que nunca vai mudar. Tudo muda. E tudo mudou até, para grande parte da população do mundo inteiro. Com esse vírus. Ou com outras coisas que possam acontecer na minha vida e na sua vida. Mas ao mesmo tempo, nada mudou. E o que é que não muda? Aconteceram duas experiências comigo aqui muito fortes, coincidentemente com um intervalo de mês entre uma e outra. Eu nunca vou esquecer essas datas, porque foram muito marcantes. Então, 5 de julho último agora, de 2020, foi num domingo, de manhã cedo, cuidando da minha mãe, que acho que todos sabem, né, que ela é acamada, né, cadeirante, usa fralda, enfim, 81 anos. E de repente, com toda a limitação que ela tem, mas tudo aquilo que funciona, que Deus tem permitido, né, pela graça de Deus, funcionar nela, na questão do lado direito do corpo, da questão da mente. Então, é uma grande bênção, que equilibra, né, toda a grande dificuldade que tem, com o que ela pode trazer também de ajuda nisso tudo. E de repente, naquele 5 de julho, alguma coisa aconteceu, porque a gente não... foi tão forte que na minha visão realmente ia ser inevitável a gente parar no hospital. Mas de repente, logo nas primeiras horas do dia ali, houve um blackout na mente da minha mãe. Um verdadeiro apagão. A única coisa que não aconteceu foi ela continuou me reconhecendo, normalmente. Mas as coisas que normalmente ela precisa fazer, a parte dela, e coisas básicas, parece que houve um apagão tão grande que ela não sabia mais o que fazer. Ela desaprendeu coisas básicas, que uma criança não sabe, mas vai aprendendo na tenra idade. E ela mostrava a angústia, porque ao mesmo tempo ela queria fazer aquilo, mas não conseguia, até para falar. Ela queria chamar um determinado objeto, o nome daquele objeto, e não conseguia falar o nome daquele objeto. E ela queria fazer alguma coisa e não conseguia fazer. Eu vou dar um exemplo rápido, e que isso travou tudo. Foi um domingo assim, foi uma experiência terrível. E aí eu não estava conseguindo fazer as coisas básicas com ela. Por exemplo, a alimentação. Algumas partes do dia, algumas partes das alimentações ela estava conseguindo, mas outras partes não. E era muito estranho, porque ela pegava assim o alimento
Quer dizer, ela nem chegava a pegar, ela ficava olhando assim. E aí eu falei, mãe, come, você não vai conseguir comer, então deixa que eu coloco na boca para você. Mas aí nem para aceitar na boca ela não conseguia, porque aí ela falava assim, eu tô com fome, eu quero comer, mas eu não consigo. E aí quando eu vinha com a colher, ela travava, cerrava os dentes e virava o rosto. E falava, não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. E foi uma coisa, gente, absolutamente inexplicável, muito louco. Alguma coisa muito ruim aconteceu no cérebro, na cabeça dela. Então, assim, tudo de ruim que acontece, tudo de inesperado, e tudo que pode mudar, que você, diante dos seus olhos, você vê que aquilo pode mudar tudo. E que um dos primeiros pensamentos que te passa na cabeça é geralmente o que eu vou fazer agora? Vocês já passaram por isso? Você já passou por isso? Situações na sua vida que você pensou, o que eu vou fazer agora, meu Deus? O que eu vou fazer? Então vem o medo, vem a angústia, vem tantos sentimentos ruins. Mas no meio de toda aquela tormenta, eu não tinha como perder a única certeza, porque a certeza então sumiu, desapareceu naquele momento. E eu clamei muito, muito, muito a Deus, sem saber o que ia acontecer nas próximas horas, o que ia acontecer no dia seguinte. E eu imaginando, meu Deus, uma situação dessa, é o óbvio, né? A gente ter que parar no hospital para ver o que está acontecendo dentro da cabeça da minha mãe. Mas como que a gente vai? Era em julho, né? Pessoal, era 5 de julho, ainda estava bem no meio. Nós ainda estamos dentro, né? Hoje a data de hoje é 6 de setembro. Mas ainda tá, o vírus ainda está circulando, as coisas ainda estão do mesmo jeito, tá? Mas a gravidade da situação era muito pior naquela época. E aí era inimaginável pensar em parar num hospital. E eu coloquei tudo aquilo nas mãos de Deus, mas a angústia era muito grande. Uma coisa que eu quero, eu não posso deixar de deixar passar, gente. Abrir um parênteses aqui. Não deixe acontecer no seu coração e nem deixe que ninguém coloque isso no seu coração. Você sendo um cristão, seguidor de Cristo há muitos anos, ou não, ou mesmo que você tenha outra religião, entendeu? Não professe a fé em Jesus Cristo e esteja assistindo esse vídeo, não pense nem deixe que ninguém diga para você que se você é uma pessoa espiritualizada, entendeu? Que você não pode ter sentimentos ruins no seu coração, que não é permitido, que não é muito correto, que você precisa, a espiritualidade que Deus trouxe para a sua vida, entendeu? Precisa extirpar isso de dentro de você. Não tem como você tirar de situações da sua vida o medo, a angústia e quem sabe até, dependendo, um desespero. Sim, um desespero. Porque a Bíblia está cheia de momentos onde mostra que os seus servos clamaram mesmo ao Senhor em prantos. Então, os sentimentos ruins acontecerem no seu coração não é errado. Senão isso é uma forma de desumanizar você. Então você é humano, você tem tudo isso dentro de você. Agora, a proposta do que Deus tem é que é maravilhosa. Entendeu? O que Deus tem para trazer nesses momentos para a sua vida. Por isso que agora nós vamos chegando no ponto. Tudo pode mudar na sua vida. Ali tudo mudou para mim. Tudo mudou e eu não tinha a menor noção, era imprevisível se aquilo ia voltar ao normal ou não. Ou se eu ia entrar num novo estágio da minha vida que eu não sabia como que eu ia fazer com a minha mãe. Mas uma coisa eu tinha certeza, que nada tinha mudado. Em que sentido? Em relação à presença de Deus ao nosso lado. Em relação ao cumprimento da sua palavra, que me garante que Ele estaria ao meu lado todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu até separei umas passagens aqui. Vocês me desculpam, gente, eu não estou com a Bíblia aqui, porque se eu fosse abrir a palavra, até eu enxergar que eu sou míope demais, 7 minutos para localizar o versículo, mais 5 para tentar ler, então aqui no celular fica mais fácil.
A palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Tudo. Mas quando você vai nessa passagem, tem algo mais ali. Não é tudo posso de, tudo posso naquilo que me fortalece. Sempre conquistar, sempre sucesso? Não. Se você for ler os versículos antes e depois, você vai ver que tudo posso. Posso viver as vitórias, as conquistas, e posso viver o sofrimento. E posso viver um momento de tormenta, um momento de imprevisibilidade da vida, um momento onde eu estou completamente angustiado, sem saber o que vai acontecer nos próximos minutos, nas próximas horas e no dia de amanhã. E eu vivi isso com a minha mãe. E eu clamei, e resumindo essa parte, demorou 3 dias. Foram 3 dias, mas aos poucos, no dia seguinte, na segunda-feira, eu fui começando a ver voltando as respostas mentais da minha mãe. Aí na terça, mais um pouco. Até na quarta, foram 3 dias. 3 dias em que Deus fez um trabalho de retorno daquilo que havia se perdido. Alguma coisa estranha que aconteceu, que a gente ficou sem saber o que foi. Mas Deus trouxe de volta e houve um milagre. Gente, eu não tinha certeza se eu ia ter esse milagre. E é uma coisa que você precisa entender. Deus não tem obrigação de fazer aquilo que nós pedimos para Ele fazer. Mas Ele se importa tanto conosco, Ele nos ama tanto, que Ele ou faz alguma coisa melhor do que nós queremos e precisamos, ou Ele, junto com o sofrimento, traz um mover sobrenatural, que nós vamos conseguir ultrapassar aquela barreira e chegar do outro lado, de uma forma que quando você não tem Deus à frente da tua vida, como o Senhor da tua vida, aí realmente eu vou dizer que fica mais complicado. Porque é lógico que tudo isso que eu estou falando aqui, haverá uma grande diferença se você escuta a voz de Deus ou se você não se interessa por isso. Se você coloca o seu coração sensibilizado ao que diz a palavra de Deus, ao que diz Ele direto do céu para o teu coração, ou não, isso vai fazer uma grande diferença. Mas você pode ter certeza, tudo pode mudar, mas nada muda. É o que eu não sei se eu vou conseguir. Depois que fechar esse vídeo, eu vou tentar, porque se eu fizesse um DVD e mandasse para casa de cada um, aí eu tenho certeza que ia dar para fazer essa montagem no computador, independente do tamanho que ficasse esse arquivo. Como eu vou tentar transformar para enviar pelo Zap, eu não sei se eu vou conseguir, mas a minha intenção é colocar uns 3 ou até 4, quem sabe, pelo menos uns 3 clipes musicais depois dessa mensagem, que são músicas extraordinárias, que tem falado profundo nos últimos tempos no meu coração. E uma delas tem a ver com esse tema. O nome da música é esse, do Juliano Som. Ele fez agora em tempos de pandemia. Vocês vão ver que é interessante. Nada mudou. Então tudo pode mudar. Tudo pode mudar no mundo, aí fora, nas cidades. Tudo pode mudar na sua vida. Pode haver uma transformação radical, entendeu? De coisas acontecerem muito ruins, mas você pode ter certeza, nada mudou. A presença de Deus, ela não muda. A força desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e da tua vida também, que criou cada célula do seu corpo, que criou todas as coisas que você tem na vida, porque tudo que você tem foi Ele que trouxe. Você levou anos para conquistar recursos, Ele que concedeu, Ele que trouxe. Então, essa experiência, Deus trouxe um milagre, Deus fez um milagre. Ao longo de 3 dias, Deus foi trazendo a mente da minha mãe de volta. E nós não precisamos nem ir parar em algum hospital, para não correr o risco maior. E eu apresentei tudo isso nas mãos de Deus. Mas o que vocês precisam, eu acho que qualquer um de nós precisa atentar em relação às situações da vida, é que nós não temos garantia nenhuma do que irá acontecer. Mas nós temos uma garantia, e essa garantia, essa única garantia, ela é o suficiente para que a gente possa buscar um descanso, uma esperança. Por mais que seja meio estranho falar isso em tempos de muito sofrimento, quando você está bem no meio da tempestade, mas existe uma esperança que somente pode ser dada por aquele
que conhece o teu coração. É uma paz, como diz na palavra, uma paz que excede a razão, excede o entendimento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. E o mais interessante é que essa paz, ela vem junto com respostas misteriosas. Porque muitas vezes você não vai compreender como que Deus agiu. Você não vai conseguir entender. Talvez você não vai enxergar Deus agindo, mas Ele vai estar agindo a seu favor. De alguma forma, Ele vai estar fazendo algo para que você possa começar a enxergar uma luz, começar a enxergar um porvir daquilo que você tanto deseja resolver. Tem uma dessas canções que eu quero ver se eu consigo colocar no final do vídeo, que vocês conhecem muito bem. É uma canção que já tocou há muitos anos, já vem tocando há muitos anos, mas o interessante que eu estou lembrando aqui agora é uma ministração no meio da canção. Eu não vou nem falar para não revelar surpresa abençoada para o coração de vocês. Mas tem uma ministração do rapaz lá, mais no final do vídeo, e ele falando sobre Deus trabalhando, mesmo você não sentindo. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, Deus trabalhando a seu favor. Então, gente, essa segurança, essa certeza da presença de Deus, isso nunca vai mudar. Ele vai estar lá. Sempre, aconteça o que acontecer, passe o que você passar, viva o drama, o dilema que você viver na sua vida. Tenha certeza que amanhã, ou daqui a alguns minutos, ou daqui a algumas horas, ou amanhã, ou semana que vem, independente do quanto você se sinta perdido, completamente desnorteado no meio do que você esteja passando, ou venha a passar, mas uma coisa você pode ter certeza: Deus sempre estará lá. Amanhã, depois de amanhã, em meio àquele local que você precisa ir, vivenciar aquela situação, por pior que seja, Deus estará lá, contigo, segurando as tuas mãos ao teu lado, dando alguma resposta, fazendo algum milagre ou trazendo um renovo, um fortalecimento interior completamente sobrenatural, que excede toda razão e todo entendimento humano. A outra experiência que eu vivi foi um mês depois, coincidentemente um mês depois, no dia 6 de agosto. Aqui tem alguns canos que passam na minha casa que são de outras casas, que tem atrás da minha casa, vindo de outra rua lá atrás, outros becos. Então tem um cano, que ele é inclusive bem conhecido meu, porque eu falo que ele já é meu companheiro, né? Porque é um cano que são de casas lá atrás, mas que quando a gente comprou a casa aqui há 9 anos, eu já tinha tido outros problemas em outras partes dele, mas são partes aéreas do cano. E dessa vez aconteceu um problema que ficou completamente no mistério, porque eu nem sabia se era ele, na verdade, se era esse mesmo cano ou se era um problema mais grave, do tipo ser uma manilha, o que seria muito pior ainda. Mas enfim, é um cano de banheiro. Então ele do lado de fora ele está enterrado um pouquinho abaixo do chão, mas do lado de dentro, no quarto da minha mãe, ele fica atrás da parede. Então ele trincou, quebrou alguma coisa ali, então ele começou a vazar aquela água de banheiro, só que ela minou no chão, numa quina no chão, e começou a espalhar pelo quarto de mãe. E aquilo eu não tenho como descrever. Eu vou poupar vocês dos detalhes sórdidos, porque foi um sofrimento terrível. Agora é engraçado, sempre tem coisas que a gente passa que depois a gente consegue até, relaxadamente rir, mas na hora realmente foi algo que eu não tenho como descrever, o sofrimento. E o pior não era o que eu estava tendo que vivenciar com aquele cano ali, vazando aquela água.
entendeu? De esgoto e eu tendo que limpar, não. O pior é não saber o que estava por vir. É de novo a mesma história. É a incerteza do amanhã, a incerteza do futuro. Quem seriam esses vizinhos que eu nem conhecia? Na verdade, eu ainda não sabia quem eram os vizinhos. Então eu não sabia se ia ser tranquilo, se eles iam concordar, a gente ter que fazer a obra que ia ter que fazer, e teve que fazer realmente muita coisa. Eu não tinha nem como ter certeza se era mesmo cano, ou se era uma manilha, que eu sei que tem manilhas que passam por debaixo da minha casa. E manilha, a situação seria extremamente dramática. Talvez não tivesse solução. Talvez as consequências seriam irreversíveis para minha casa. Então, isso tudo me levou novamente, um mês depois, a toda aquela situação apavorante mesmo, de medo, de insegurança, de não saber o que ia acontecer no dia seguinte. E eu ainda tive que viver mais dias do que o da minha mãe, de toda a tormenta, de todo o dilema. Mas enfim, resumindo, Deus novamente trouxe um milagre. A certeza que eu tinha, que eu não podia ter certeza de nada, mas que eu podia ter certeza de que Deus estaria lá comigo. Estaria comigo. E que eu teria que entregar tudo nas mãos dele. O futuro, o que ele me mostrasse, as respostas que eu tivesse que fazer. Inclusive uma dessas canções fala justamente disso. Deus continua sendo o mesmo Deus de milagres, Deus de promessas, o Deus que é um caminho no meio do deserto, que é luz bem no meio da escuridão. É esse o nosso Deus. E tudo aconteceu no tempo. Eu acabei conhecendo quem eram os vizinhos, foi super tranquilo, conversa abençoada, agradável, todo mundo concordando. A gente fez a obra que precisava fazer. Não foi fácil, foi pauleira, foi complicado. Mas graças a Deus, Deus foi dando passo a passo, dia após dia, uma parte dessa conquista e uma parte dessa situação voltando a se consertar. Bom, pessoal, essas experiências que eu compartilhei com vocês, Deus trouxe milagre sobrenatural, Deus trouxe solução para mim. Agora, há situações que às vezes o milagre não vai ser uma solução de tudo se resolver, mas vai ser a força necessária, a capacidade de superação, a condição de viver algo que você talvez pense que você não seja capaz de viver, porque Ele, o Deus Criador, Ele, o próprio Deus, estará do seu lado. Foi assim pelo menos comigo há 9 anos atrás, que acabou de completar em junho, quando a minha mãe teve um acidente vascular cerebral e ela sobreviveu. Então aquilo, na verdade, Deus estava ali me concedendo um presente, um grande presente, porque ela, a tendência, inclusive pela força como tudo aconteceu, como foi, quem acompanhou na época sabe, era para ela não ter sobrevivido. Mas Deus já fez um grande milagre que foi, inclusive, comentado pelos médicos lá do Hospital Risoleta Neves na época, que ficaram espantados com a recuperação dela. Então foi trazendo, até um tal estágio de deixar ela do jeito que ela conseguiu ficar. Mas era pela força do que aconteceu, era para ela ter ficado em estado totalmente vegetativo ou ter morrido. E ela sobreviveu. Mas com as sequelas, com as limitações, a nossa vida teve que mudar, e mudar radicalmente. Então, houve em mim muita perturbação na minha alma, na época. Muita. Porque eu olhava para a situação e eu simplesmente pensava, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com essa situação na minha vida? Então, para quem já vive isso, já passou por isso, sabe, né, que
É a questão da adaptação, mas isso também é de Deus. Tudo vem de Deus, tudo é dom de Deus. Às vezes até aquilo que a gente não atribui ao Senhor, não, isso é eu mesmo que me esforcei, isso é eu mesmo que corri atrás, que trabalhei isso dentro do meu coração. Bobagem. Você trabalhou, você correu atrás, você buscou, você se esforçou, mas tudo, a palavra também diz que é do Senhor o querer e o efetuar. O querer e o efetuar. Se você vive, é porque Deus te deu vida. Se você respira, agradeça a respiração a Ele. Todo conhecimento que você tem, toda capacidade que você consegue e conquista, é obra dele no teu coração. Que inclusive há habilidades e habilidades diferentes para cada um de nós. Tudo dom de Deus. Então, houve uma época na minha vida em que algo aconteceu e que Deus não me concedeu a solução completa. De voltar tudo ao que era antes. Tudo ao normal. Mas Ele me deu a estrutura necessária que eu precisaria para atravessar aquilo. E se passaram 9 anos. Então, que nós possamos confiar na presença de Deus. Mesmo que tudo se desestabilize. Mesmo que aconteça o que acontecer, vinha o que vier sobre nossas vidas. Mesmo que você se desespere. É normal que você chore, que você tenha o coração angustiado, mas não tente resolver isso longe da presença do teu Criador. Coloca tudo isso nas mãos do Pai, do Deus Todo-Poderoso. E só Ele vai poder trazer as respostas na hora em que você precisar. Só Ele vai ter a condição de trazer um milagre, um verdadeiro milagre sobrenatural, ou fazer um milagre no teu coração, para que você consiga acordar no dia seguinte e vivenciar uma nova realidade, mas uma realidade tendo a certeza que você jamais estará sozinho. Mas para isso não se esqueça, e eu fecho esse vídeo com esse versículo, que está em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seria realmente muito complicado que eu vivesse tudo o que eu vivi. O apagão mental da minha mãe em julho, o cano estourado atrás da parede, que eu não sabia o que ia acontecer em agosto. E eu não vou entrar em detalhes, senão esse vídeo vai ficar bem grande, mas por incrível que pareça, eu não sei o que é isso, se tem alguma coisa aí nas questões das datas que Deus está querendo me mostrar, mas hoje completou um mês certinho, certo? De agosto, 6 de setembro. Aconteceu outra coisa aqui em casa hoje. Muito complicada, no mesmo nível da primeira, foi com mãe também. Algo muito ruim, logo cedo assim. Identificado. Não foi questão mais da mente, foi outra coisa. E novamente eu senti toda a sensação de novo, impotência, medo das próximas horas, do amanhã, de tudo. Isso aí sempre vai se repetir. Sempre vai se repetir, porque nós somos humanos. Mas nós temos que lembrar que se nós temos um Deus em quem nós temos crido, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que não, de forma alguma, não perde o controle de tudo que acontece. A Terra está em suas mãos. E se a Terra, o planeta está em suas mãos, a minha vida, a sua vida, claro, completamente nas mãos do Deus poderoso. Mas você precisa cumprir essa palavra na sua vida. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus eu preciso me esforçar para ter na palavra de Deus uma direção para o meu coração, para a minha vida. Eu preciso pedir ao Senhor que abra os olhos do meu coração, para que eu entenda que se Jesus, aquele que morreu na cruz há mais de 2000 anos e está vivo, continue sendo, que ele passe a ser ou continue sendo, dependendo da história de cada um.
o Senhor a quem eu devo tudo o que sou, a quem eu devo a minha libertação, a salvação da minha alma, a quem eu preciso escutar, a quem eu preciso chamar de amigo, de mestre e de Senhor. Que Ele seja o centro da minha vida e que eu possa depositar nele todas as dúvidas do meu coração. Em nome de Jesus. Que essa palavra que eu, pelo menos tentei colocar aqui um pouco do que Deus mostrou para mim, que foram muitas coisas, pessoal, muitas coisas nos últimos tempos. E essas canções que eu vou tentar inserir, se tudo der certo, são canções assim que eu tenho tido experiências inacreditáveis. E eu queria compartilhar isso também com vocês. Deixa a sua mente, o seu coração livre, completamente livre, para que a música, para que essa palavra, para que tudo que Deus tem de mais maravilhoso para falar diretamente com você, Deus tem algo específico para cada um de nós. E dentre as muitas coisas, Ele quer que nós nunca esqueçamos que aconteça o que acontecer, mude o que mudar na nossa vida, nada vai mudar. Nada. Nada que vem do Pai. Nada, absolutamente. Todas as palavras que Ele nos garantiu de paz, de esperança, de presença, Ele nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa promessa está se cumprindo e vai se cumprir até o final dos tempos. Amém? Ô, gente, vocês não reparam não, tá? Acabando a gravação aqui, ó, já escureceu já. É o cair da tarde, começo de noite. E eu não tenho iluminação profissional aqui, nem da Esté Fotos, nem do meu amigo Zezinho, fotofilmagem. Então, foi na iluminação natural de Deus mesmo. O sol se despediu e eu tô me despedindo. Fiquem com Deus. Tchau. Estás aqui, promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Esse é quem tu és. 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 Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és.